Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos, e eu quero falar contigo aqui sobre o concurso do TJ do Paraná. Isso mesmo. Nós sabemos que o edital foi publicado há bastante tempo, houve uma republicação do edital, e em virtude das várias dúvidas que eu acabei recebendo, eu vou comentar os principais elementos do edital, até para você que está aí esperando já a publicação da data da tua prova. Então eu vou retomar alguns elementos principais, é claro que eu não vou retomar momento de inscrição, haja vista que esse momento já passou, você não tem mais como se inscrever para esse concurso. Então veja comigo aqui alguns detalhes importantes a respeito desse certame. Primeira coisa, claro, TJ do Paraná. Se você observar, o cargo é de técnico judiciário, o nível inicial da carreira do grupo ocupacional intermediário do quadro pessoal de primeiro grau. Há pessoas que disseram assim, Ricardo, então quem tem o primeiro grau pode fazer... Não. Isso aqui não é o que você tem que ter, tá? Tem que ter ensino médio completo para você conseguir concorrer nesse certame. Depois, a remuneração mensal inicial bruta para o cargo de técnico do quadro pessoal de primeiro grau é de R$ 5.741, mais o benefício mensal de auxílio alimentação, mais auxílio saúde. Ou seja, é uma ótima oportunidade, não pode perder. Estou cansado, faz tempo que eu estou estudando. É a hora de dar aquela acelerada pesada. Vai por mim. Chegou o momento de forçar a barra. Eu tenho ali das vagas, 114 vagas, que serão, atenção, preenchidas nas diversas comarcas do estado do Paraná, tá? E olha só, as vagas ofertadas são para provimento exclusivo em primeiro grau de jurisdição. Ok? A relação de localização das vagas nas comarcas, ela será oportunamente disponibilizada, a fim de que sejam escolhidas pelos candidatos aprovados, na classificação final, em audiência pública em Curitiba, observada a ordem de classificação. Então assim deixa claro para você entender que muitas pessoas dizem vai ser só em Curitiba. Não. Então assim, a gente ainda tem que esperar algumas manifestações do TJ do Paraná para ter outros parâmetros, né? Agora eu tenho a data da prova. Ricardo, já tem a data? Não, ainda não temos a data da prova. Hoje eu tinha marcado para fazer esse vídeo no dia 1º de outubro. Então eu estou aqui, dia 1º de outubro, trazendo uma reanálise desse edital, falando para você que nós ainda não temos provas. E quando sair a prova, nós teremos 30 dias para correr atrás do preju. Né? Então, o que eu digo é, desde já, o que eu faria se fosse você. Pense o mês de outubro agora como se a tua prova fosse, hipoteticamente, no dia 1º de novembro. O que você faria? É essa proposta de guerra que eu trago para você. Você tem que estudar para arrebentar. Eu vou trazer algumas matérias e trazer alguns elementos, algumas dicas para o teu estudo, tá? Então, pense, ainda não falta, mas quando você tem que estar pronto já com uma estratégia para 30 dias. Quando você pensa na prova, ela será feita em uma única fase, que tem uma prova de conhecimentos, objetiva e discursiva. Eu vou dizer para você, a parte discursiva, ela é crucial, ela é fundamental. O valor dela na prova é absurdo. Tanto que na minha playlist de orientações de estudo, eu trago um vídeo para você só tratando de redação, só com dicas de redação. Tá? Se eu for dar uma olhada aqui no YouTube, na minha playlist de orientações, você vai observar lá que tem dicas de redação para você também. E ele diz o quê? Que a prova terá duração ao todo de 5 horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão de respostas. Quanto tempo você demora para um cartão de respostas? Você tem que saber desde já. Veja, essas informações são importantes. Você tem 5 horas, tem uma prova objetiva e a discursiva. Quanto tempo você demora para fazer o rascunho, a discursiva e passar o cartão? Ricardo, eu demoro aí 2 horas. Então só tem 3 horas para a prova. Você viu como é o pepino? Quanto tempo você demora para fazer a parte de matemática? Se você não começar já a se planejar, tá lascado, tá lascada. Olha só, 60 questões com 5 alternativas, tipo A, B, C, D, E. Tá vendo? Sendo com o valor de 1 ponto para cada acerto. Quanto à disciplina de noções de direito e legislação, as atualizações legislativas posteriores à veiculação, lá no dia... Me perguntaram muito se nessa... republicação de edital, se mudaria também essa data. Não muda. Do ponto de vista da legislação, é lá no dia do edital 1 de 2017. Serão desconsideradas as alterações posteriores à publicação desse edital, que foi lá o primeiro, tá? Então isso é importante. Saber o número de questões, 60. Estilo ABCDE. Fechamos aí?
Legal. Aí ele diz assim, o que vai cair? Língua portuguesa, 20 questões. Eu vou pular lá para baixo, onde diz assim, ó, e uma questão discursiva teórica, cujo conteúdo programático integra a disciplina de português com o valor de 40 pontos. Você entendeu como está muito aberto? Integra a disciplina de português. Pode ser um texto com um tema geral e o cara cobra a interpretação do texto. Claro que pode. Ricardo, ele vai pedir para falar sobre crase, não me irrita. Se você for pensar friamente, é nesse sentido da interpretação. A redação vale muito, vale 40. A prova de português vale 20. São os pontos que você tem que mais focar. Aí depois eu tenho 15 questões de matemática. Falando para você, eu já venho trabalhando com esse concurso há um bom tempo, dada a demora na publicação do data da prova, e eu vou dizer, de todos os teus concorrentes, todos os candidatos, eu vejo que a matéria que apresenta maior dificuldade é a matemática. Você deve ter pensado assim, poxa, para mim também. Então você concorda que esse é um diferencial? Saber matemática é um diferencial, sim. Português e redação é o grosso da prova, é o que vai fazer você subir para competir lá em cima. Agora, o diferencial está em matemática. Aí eu tenho legislação, 15 questões. Eu vou mostrar, assim, rapidamente, o tamanho do programa de legislação. É muita coisa mesmo. As pessoas estão desesperadas, estudando vertiginosamente todas as leis para 15 questões. E não estudam o que, por exemplo, português, não faz redação. Como é que você quer passar no TJ se você não faz redação? Como é que você quer passar no TJ se você não faz provas de português? Tem que estar atento a isso. Aí depois eu tenho informática 5 e atualidade 5. Sim, são menos questões. Eu vejo que depois de matemática a dificuldade vem em informática, que é uma das minhas matérias também. Mas vou dizer para você, dá para tirar de letra as questões de informática. E aí atualidades também não é tão desesperador às vezes, porque o conteúdo é muito vasto. Mas eu entendo que a atualidade você pega muito pesado quando você tiver a data da prova. Ah, tenho daqui a 30 dias, começa a arrebentar em atualidades. Inclusive a parte de atualidades do próprio Paraná. Isso é importante saber. Eu vou falar sobre essas matérias agora separadamente. Só que de bate-pronto já te digo. As 3 primeiras matérias são, nessa ordem, redação, a parte discursiva, português e matemática. Ah, choveu no molhado. Eu estou aqui fazendo uma análise básica, lembre-se, dos mínimos detalhes para você que está começando a estudar agora e para você que já vem estudando e está sem gás. Estou, puxa, super cansadão. Para você que está aí no limite já, eu vou dizer para você, por qual banca você está estudando. Aí muita gente vem com aquela bandeira, Universidade Federal do Paraná, FUNPAR, que tem tudo a ver com a Federal do Paraná. Joia, é a primeira banca a se usar. Mas se eu fosse você, a título de estudo, também trabalharia com a PUC do Paraná, também trabalharia com a FAI. Eu poderia também trabalhar com outras bancas, como Federal do Rio, FAURGS. É legal. FAURGS, Federal do Rio Grande do Sul, FAURGS, é bacana, de um modo geral, trabalhar, tá? Agora, se você quiser, por exemplo, principalmente na parte de legislação, dá uma olhadinha na VUNESP, é legal, porque ela traz a legislação lá limpinha para você, claro. A parte de legislação mais específica do Paraná fica complicado. É sempre bom ter um professor à tua disposição para te auxiliar nessa parte de legislação, porque não dá para estudar tudo, é uma loucura. Então a principal banca que a gente tem na cabeça é a Federal do Paraná, e a FUNPAR, vamos pensar assim. Apesar da dificuldade extrema de acharmos, por exemplo, provas da FUNPAR, e quando você acha provas da Federal, é ruim porque as questões já vêm marcadinhas com gabarito. Então isso dificulta um pouco o teu estudo. Mas é o caminho que você tem que seguir. Tá, e das matérias, olha o tamanho, eu não vou ler, olha o tamanho do edital de português. Para quem sabe, eu faço orientação de estudos já há algum tempo, e eu criei, na verdade, junto com a minha equipe, uma ação direcionada para o TJ. Eu vou te trazer algumas dicas do que eu faço dentro do meu programa de estudos, tá? Óbvio que o meu programa é totalmente individualizado. Eu acabo mensurando quando a pessoa tem maior facilidade em português, maior facilidade em matemática, e eu vou ajustando isso na disponibilidade. Eu sempre faço isso de forma muito específica e individual. Porque, como eu sempre falo, eu não acredito nos 10 passos mágicos da aprovação. Não existe. Tá? Eu entendo que existe entender a pessoa que está se preparando, todo o seu contexto e mudar alguns paradigmas. Por exemplo, português. Português, tradicionalmente, eu mando links de questões para fazer e eu também
toda semana coloco provas. Por isso, dentro do programa, eu fiz uma coletânea de provas, já tirei o gabarito, de português para o TJ do Paraná. Uma coletânea de provas. E a minha sugestão é, tem que fazer de 2 a 3 provas por semana. Por semana, de 2 a 3 provas de português. Inclusive, minha equipe está fazendo uma nova coletânea de provas, para ter bastante prova mesmo de português. Então, eu faria dessa forma, trabalhando provas de português e anotando o quê? Quanto tempo você demora para fazer as questões? Se você pegou uma prova de 10 questões, você vai saber, demorei 50 minutos. Uma de 20 questões, que vai ser super pesada para nós, que é o caso do TJ, você vai demorar praticamente o dobro ou um pouco mais, que você vai perdendo rendimento, vai cansando, então você tem que treinar. Se você não fez isso, você tem que treinar. Acertar o que veja o que você mais acerta, o que você mais erra. Então eu trabalho com a coletânea de provas. Eu vejo que é a matéria mais difícil de estudar. Daí eu tenho matemática. Pô, matemática, eu sei, às vezes, a gente não tem muitos exercícios. Então o que eu faço? Uma das minhas coletâneas também tem um monte de provas de matemática, para você também poder praticar, já trago separado. E eu sempre dou indicação de vídeos no YouTube. Ah, YouTube é ruim. Você é que pensa. Se você sabe escolher bem, eu sempre ofereço para os meus alunos um link dentro do YouTube de uma parte de matemática que é esplêndida. Meu, o cara explica tudo, é gratuito, isso é bom. Explica tudo. Então você vai direto nas questões, ouve dúvida, vai direto lá no site, no YouTube, no canal do cara e resolve. Eu sempre vou trazer soluções assim, tá? Então eu fosse você também, na dificuldade de matemática, procuraria então no YouTube alguém que te atendesse. Veja só, não é para você pensar na matemática como um todo. Eu quero perguntar para você, como é que você está em PA e PG? Cara, eu nem sei, então eu tenho que estudar pontualmente PA e PG. Não diga que matemática é ruim. Escolha temas daí para você matar. Por exemplo, como que você está em logaritmos? Cara, eu nem sei. Eu nem sei logaritmos, então, vamos ver. Cara, sabe o que menos... Sabe o que proporcionalmente o que mais tem dificuldade as pessoas? Na parte de perímetros, área, volume e figuras geométricas. Ah, é mesmo, Ricardo? Então é aí que você tem que pegar. Ricardo, não dá, não entra na minha cabeça. Tem no YouTube, tem tudo que é jeito. Então vamos deixar de lado por enquanto. O que eu vou fazer? Você tem que ter autoconfiança para matar as questões de português e a discursiva. Isso é muito importante, tá? Aí depois, olhe só o tamanho da parte de legislação. E obviamente, isso é uma coisa esperada até pelo decreto, que eles colocariam deficientes aqui também. E óbvio que vai haverá questões. São 15, eu já sei que uma é de deficiente. Ricardo, mas é muita coisa. O que eu acabei fazendo? Para todo mundo que faz minha orientação de estudos, eu separei, peguei o material de direito, que tem questões já comentadas com indicação de artigos. Ou seja, cara, eu digo para você, ó, faz o exercício tal, até o exercício tal já vem comentado embaixo. Porque agora é hora de otimizar. Então eu já dou esse material também para todo mundo que faz o acompanhamento. Então você pode procurar de um professor que seja bom do Paraná para poder fazer esse tipo de coisa. Eu não vou citar ninguém aqui até para não influenciar você, eu quero você com liberdade, tá? Mas eu escolhi uma baita de uma professora e esse material, ele é disponibilizado para o meu aluno, porque eu quero otimizar. E além disso, além desse material, o que a minha equipe acabou fazendo? Fez estatisticamente quais os artigos, incisos, alíneas que mais caem. E eu deixo isso em toda a agenda para leitura. Então não é para ler a lei seca inteira. Você lê só o pontinho que eu disse, faz questões comentadas, tem mais matemática com orientação de YouTube, mais provas de português. Percebeu? Eu estou tentando mostrar de que forma que eu montei a orientação para agora essa reta final. Tem que ser mais rápida, não posso ficar perdendo tempo. Depois, informática. Eu não vou falar nada, por quê? Porque o edital está super aberto. Eu automaticamente, para minha turma de orientação, já distribuo os meus cursos de informática. Então já tem meu curso extensivo para o TJ e tem meu curso de questões para o TJ. Então isso já é automático, eu já vejo dias para estudar. Então o que eu vejo para você em informática é fazer o máximo de questões. Ricardo, tem poucas da Federal. Use aquelas bancas que eu sugeri, como FAURGS, como FUNPAR, FAI, PUC e use VUNESP. A VUNESP é uma boa banca para se praticar, apesar do VUNESP não cobrar hardware. Hardware é um assunto que provavelmente uma questão pode existir. Claro que no meu curso eu já trago isso prontinho. No meu curso de informática, que quem faz orientação tem acesso também, já tem uma autoanálise para ver como é que você está em cada uma das situações e para matar essas 5 questões, que para aquele cara que está bom em português, segue a dica, aquele cara que está bom em redação, bom em matemática, e legislação a maioria das pessoas curte estudar, né? A diferença, o tchan, vai ser em informática, tá? Aí eu tenho atualidades. Atualidades, eu vou ser até
sincero em te falar que eu vejo que é uma matéria que vale a pena estudar, sem dúvida alguma, desde já, entendendo as questões, vendo de que forma que a banca gosta de cobrar, mas tem que ter alguém para te ajudar. Esse, efetivamente, eu pedi autorização para citar o nome dele, que é o Rodolfo Gracioli, é um grande professor de atualidades, chamo ele de, como se diz, um grande amigo também, e por isso que eu tomo a liberdade de falar o nome dele, que ele é o guru, que ele acerta tudo. Então eu fiz o quê? Eu falei, pô, Rodolfo, dá uma força aí. Preciso de 10 assuntos de atualidades no formato de temas de redação. Adivinha o que ele fez? Ele pegou e me mandou os 10 temas para eu usar na minha orientação. Então, quem faz orientação comigo já está fazendo uma prova, você pode fazer isso também. Faz uma prova de português e já emenda com uma redação. Já emenda com a redação. Então eu já trago desses temas. Você quer um tema desses do Rodolfo? Faz o seguinte, eu deixei, se for no meu canal do YouTube, na playlist de orientação, tem uma que eu falo só sobre redação e lá eu dou um tema do Rodolfo, tá? Lá tem um para você analisar qual é o encaminhamento dele, como é que ele trabalha, para você fazer uma redação. Então tem um texto longo, para você interpretar e para você criar um texto a partir daquilo. Você percebeu que eu consegui fechar tudo, já com professores que eu confio, que eu acho bons, e acabou. É isso que você tem que fazer. Você tem que se munir de coisas boas, de professores bons, que você conheça. Para quê? Para fazer um bom estudo. E precisa de um tempo. O tempo que eu digo que você tem que fazer agora é de 1 mês. Cara, mas talvez a prova venha só ano que vem. 1 mês. Você tem que treinar agora o teu mês. O que você revisaria? De forma pontual. É claro, demora fazer uma estatística, mas se você separar um tempo da tua semana e organizar, você mata. Percebeu? Então, basicamente, o que eu quero que você entenda. A prova está aí, é uma baita oportunidade, vamos chamar bastantes pessoas, muitas desistiram já de estudar, então se agora ter um foco, não continue estudando na mesma que você está. Pega pesado, claro, tem cursos legais, tem turmas de simulados, tem um monte de ideias legais de professores esplêndidos. Mas a minha dica persiste. Tem que ser individualizado, tem que pensar em você, fazer uma análise com os critérios que eu trouxe aqui. Tá? Eu fiz esse vídeo de análise de edital, não é edital recém-publicado, e eu não esperei a data da prova. Todo mundo falou assim, Becker, quando sair a data da prova, você faz um comentário de edital? Não quis fazer isso. Eu quis fazer antes para você simular, porque eu estou brincando com a tua vida, com o teu futuro. Para depois você pensar, pô, eu devia ter estudado mais, que ridículo. Pô, fiquei por uma de informática, que ridículo, trabalha já isso. Se você quer mais dicas, só para você saber, tem lá o IPL, tá aqui o número, que é Informática na Ponta da Língua, que é a minha lista de transmissão. 41 é o DDD, 991831327. Ele é um serviço gratuito, tá sempre no rodapé da minha apresentação. Ele é um serviço gratuito e você recebe dicas de informática em áudio semanalmente. Bastante gente já que participa disso aí, não é grupo, não se preocupe. Legal que você se inscreva no meu canal do YouTube, me siga nas redes sociais, como no Face e também no Insta, que é o @profricardobeck. Às vezes eu dou dicas no IPL, que eu não dou aqui no canal do YouTube, que eu dou lá no Insta, para você conseguir ter essa relação com as redes sociais, tá bom? Combinado? Qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente está aqui à tua disposição com um objetivo só, que você consiga passar no TJ do Paraná. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais!